A Europa prepara-se para a guerra, onde há fumaça a fogo. Uma mega indústria de armamentos comprará as fábricas que a Volkswagen vai fechar. Como no passado, a perspectiva de um conflito ajuda a espantar o fantasma da recessão econômica. Primeiro exemplo, a Volkswagen, empresa que há quase um século está vinculada à identidade nacional alemã, vai fechar 3 de suas fábricas devido à crise econômica que assola o país e o continente. Mas há uma empresa interessada na compra das 3. Qual? A Rheinmetall, uma das principais produtoras de armamentos na Alemanha. Por quê? Porque seus diretores preveem uma margem de lucro considerável. Graças ao anúncio, por parte da presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que a União vai investir 800 bilhões de euros em armamentos para incrementar a defesa do continente. Exemplo 2. Paradoxalmente, o diretor de uma das agências do serviço secreto alemão, que provocou indignação em Kiev, mostra que há uma estratégia pensada a respeito da possibilidade e previsão da guerra. E a indústria da guerra parece ser um dos vetores mais importantes para a recuperação econômica da Alemanha e do continente. A Alemanha ocupa o 5º lugar entre os maiores exportadores de armas do mundo. São eles, em ordem crescente, segundo o Instituto Internacional de Investigação para a Paz, sediado em Estocolmo: Israel, Coreia do Sul, Espanha, Reino Unido, Alemanha, China, França e Rússia praticamente empatadas, e Estados Unidos. Há 2 enormes discrepâncias entre estes países. Primeira, de Israel à China. O percentual de participação nas exportações mundiais de armas fica em um dígito, de 1 a 5%. Com Rússia e França, o índice dá um salto para 10,5% e 10,9%, respectivamente, sendo que a França superou a Rússia porque as exportações desta caíram graças à guerra com a Ucrânia e os aliados que a apoiam. Com os Estados Unidos, o salto é maior ainda. O índice de sua participação é de 40% do mercado mundial. Segunda discrepância. Nos últimos 10 anos, o valor destas exportações caiu em 8 dos 10 países. Há 2 grandes exceções, são a França e os Estados Unidos. No caso destes, o aumento foi de 24%. Das 100 maiores empresas privadas de produção de armamentos, 41 são norte-americanas e 27 europeias, excluindo-se a Rússia, que tem apenas 2 empresas entre elas. Invertendo-se a perspectiva, verifica-se que o país que mais importa armas no mundo é a Ucrânia, com quase 9% do setor, e seus principais fornecedores são os Estados Unidos, a Alemanha e a Polônia. Assinale-se uma curiosidade: nenhum país da América Latina figura entre os principais exportadores ou importadores de armas. Aqueles números acima mostram que, como no passado, infelizmente a guerra ou sua perspectiva permanecem sendo um bom negócio para afastar o fantasma de recessões econômicas para quem produza armas, não para quem suporte seus efeitos. Como afirmei no começo, há sinais de fumaça no horizonte, apontando na direção de uma guerra. Sabe-se que onde há fumaça, há fogo. Sempre que os países da Europa prepararam-se para uma guerra, a guerra aconteceu. E este continente propiciou as 2 guerras que, em toda a história humana, ganharam o triste título de mundiais. A indústria de armas e a guerra. Uma análise da situação atual. A atual dinâmica global da indústria de armas revela um cenário preocupante, especialmente quando se observa o papel da Ucrânia como o principal importador de armamentos do mundo, representando quase 9% do setor. Este fenômeno é um indicativo claro de que as tensões geopolíticas não apenas persistem, mas também se intensificam, levando nações a procurarem fortalecer seus arsenais. A Ucrânia, em meio ao conflito com a Rússia, se torna um exemplo emblemático de como a guerra pode impulsionar a demanda por armas, refletindo uma realidade que, lamentavelmente, se repete ao longo da história. Os principais fornecedores de armamentos para a Ucrânia incluem potências como os Estados Unidos, a Alemanha e a Polônia. Essa aliança não é meramente uma questão de comércio, mas uma estratégia geopolítica que busca equilibrar forças na região. Os Estados Unidos, por exemplo, têm uma longa história de apoio militar a países que enfrentam ameaças externas, que a Ucrânia não é exceção. Essa relação se fundamenta numa lógica de segurança, onde o fortalecimento militar serve como um dissuasor contra a agressão.
A Alemanha, por sua vez, tem sido um ator crucial na Europa, realizando um delicado equilíbrio entre apoio militar e diplomacia, especialmente considerando seu passado histórico e suas responsabilidades atuais. Entretanto, essa corrida armamentista não se limita à Ucrânia. É importante destacar que, mesmo em um mundo interconectado, a América Latina não figura entre os principais exportadores ou importadores de armas. Essa ausência levanta questões sobre a estabilidade política e os conflitos internos que, visivelmente, não atraem o mesmo nível de atenção internacional que os conflitos europeus. A falta de envolvimento da América Latina no comércio de armas pode ser vista como uma oportunidade para fomentar a paz e a resolução de conflitos, através de meios diplomáticos, em vez de militarização. Os números que indicam o crescimento da indústria de armas nos últimos anos apontam para uma triste realidade. A guerra e suas perspectivas não apenas criam um cenário de tensão, mas também se tornam um bom negócio para aqueles que produzem armamentos. As indústrias bélicas prosperam em tempos de incerteza, e as empresas que fabricam armas frequentemente veem suas ações subirem conforme a possibilidade de conflito se intensifica. Esta dinâmica é um ciclo vicioso. Quanto mais armamentos são produzidos e vendidos, mais propensas as nações se tornam a utilizá-los em conflitos, perpetuando a necessidade por mais armas. Um exemplo claro dessa lógica pode ser visto nas narrativas que cercam os conflitos mais recentes. A retórica de defesa nacional e a necessidade de segurança são frequentemente usadas para justificar a compra de novos equipamentos militares, e a narrativa é reforçada por eventos que despertam o medo da agressão externa. Neste contexto, a indústria armamentista não apenas se beneficia financeiramente, mas também molda o discurso político, fomentando um ambiente em que a guerra é vista como uma solução viável para disputas internacionais. Ao afirmar que existem sinais de fumaça no horizonte, indicando a possibilidade de uma nova guerra, é crucial considerar as lições da história. A Europa, em particular, tem um passado marcado por conflitos que mudaram o curso da civilização. As duas guerras mundiais do século XX são exemplos trágicos de como a escalada de tensões pode rapidamente transitar para um conflito aberto. A história nos ensina que onde há fumaça, há fogo. E quando os países começam a se preparar militarmente, o risco de um conflito se torna mais palpável. A situação atual não é apenas uma repetição do passado, mas também um alerta sobre a fragilidade da paz. À medida que as nações se armam e se preparam para possíveis confrontos, a população civil muitas vezes se torna a maior vítima. As consequências de uma guerra não se limitam a batalhas e destruição. Elas reverberam por gerações, afetando economias, sociedades e a própria estrutura do que se entende por civilização. Portanto, a análise da atual indústria de armas e as implicações da guerra revelam um panorama complexo e multifacetado. A Ucrânia, ao se tornar o maior importador de armamentos do mundo, não apenas ilustra a urgência da militarização em resposta a ameaças, mas também levanta questões sobre o futuro da paz global. Se as lições da história nos ensinam alguma coisa, é que a militarização e a guerra frequentemente levam a um ciclo interminável de violência e destruição, um caminho que devemos nos perguntar: estamos dispostos a seguir novamente? O futuro das relações internacionais e da segurança global dependerá das escolhas que fazemos hoje, tanto na arena política quanto nas nossas percepções sobre a guerra e a paz.